Bem-vindos! No nosso vídeo de hoje, mergulharemos nas parábolas do Reino dos Céus, como apresentadas no Evangelho de Mateus. Essas parábolas não apenas contêm ensinamentos atemporais de Jesus, mas também oferecem insights valiosos sobre a natureza do Reino de Deus e como devemos viver como seus súditos. Ao longo desta jornada, examinaremos o contexto histórico, a interpretação e a aplicação prática dessas poderosas histórias, buscando compreender melhor o que Jesus quis transmitir aos seus discípulos e como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas hoje. Então, prepare-se para uma viagem de descoberta e inspiração enquanto exploramos as parábolas do Reino. As metáforas do Reino. Nesta terceira sessão pedagógica proeminente de seu Evangelho, Mateus continua a contrastar os opositores do reino com os verdadeiros seguidores, cuja apresentação ocorreu no capítulo 12. Mateus conecta esta sessão com o capítulo anterior ao relatar: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E lhes falou muitas coisas por parábolas. Como mencionado anteriormente, Mateus retrata Jesus como mestre, e grande parte de seu evangelho consiste nos ensinamentos de Jesus. Esta coleção específica de ensinamentos é composta por 8 metáforas e 3 explicações de metáforas. As metáforas são o principal método de instrução pelo qual Jesus é reconhecido. Muitas vezes, a natureza e o significado das metáforas são mal interpretados e entendidos. A palavra metáfora deriva do verbo grego parabalo, que significa colocar ao lado ou fazer uma comparação, e é utilizada para comparar uma coisa com outra. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, a palavra grega parabole é tradução da palavra hebraica machal. É neste gênero hebraico que devemos nos aprofundar para entender o que Jesus quis dizer por metáfora. O termo machal denota, de fato, uma comparação, mas também se refere a uma analogia expandida, ou mesmo a um pequeno provérbio sábio ou enigma. Não era uma forma fixa de literatura e incluía vários subgêneros, tem suas raízes na prática profética e rabínica de ensinar por meio de histórias. Os antigos intérpretes presumiam que as parábolas eram alegorias complexas, com muitos elementos contendo significados simbólicos, frequentemente ocultos. Embora admitamos que as parábolas possam conter múltiplos símbolos, é um erro supor que todas as parábolas tenham tantos símbolos quanto as pedras, pássaros e espinhos mencionados aqui. Símbolos múltiplos numa parábola são exceção, não a regra. Interpretar cada elemento como simbólico, como na parábola do bom samaritano ou na parábola do filho pródigo em Lucas, resultará em uma compreensão distorcida do que Jesus quis dizer, além de atribuir significados à história que nunca foram pretendidos ou, na melhor das hipóteses, apenas remotamente sugeridos por Jesus. Por exemplo, identificar o hospedeiro na primeira parábola como a igreja, os 2 dinheiros como a lei e o evangelho, ou os salteadores como maus sujeitos específicos é extrapolado demais. Adolf Tulicher e C. H. Dodd mostraram que Jesus contava parábolas habitualmente para chegar ao ponto desejado. Por exemplo, Jesus contou a parábola do bom samaritano para responder à pergunta: quem é o meu próximo? Da mesma forma, em Mateus, Jesus utiliza as parábolas do pai de família, dos 2 servos, das 10 virgens e dos 10 talentos para enfatizar a necessidade de vigilância constante e serviço fiel. Qualquer significado simbólico para o azeite, as lâmpadas ou o número de talentos está dentro do escopo de ação de Jesus. Mesmo que as parábolas possam conter múltiplos símbolos, ainda assim comunicam a mensagem desejada. Isso não significa que as parábolas não se destinem a evocar novas aplicações quando as pessoas meditam nelas, internalizam-nas e as vivenciam. Uma pergunta crucial a ser feita sobre as parábolas é: por que Jesus contou esta história nesta ocasião? As parábolas de Mateus 13 abordam a questão da ordem mundial versus discípulos e a natureza resultante do reino dos céus. A parábola dos tipos de terra, como é conhecida tradicionalmente, é uma das mais reconhecidas e discutidas narrativas ensinadas por Jesus. É interessante notar que ele escolheu contar essa parábola enquanto estava num barco, cercado por grandes multidões na praia. Em sua essência, essa parábola não se trata apenas de semeadura, mas sim dos diferentes tipos de solo em que as sementes caem. Jesus oferece uma interpretação explícita dessa parábola, encontrada em cada um dos evangelhos sinóticos.
O método de semeadura descrito pode parecer estranho aos leitores modernos, mas era comum entre os agricultores do Antigo Oriente Próximo, que primeiro semeavam e depois aravam. Embora a parábola seja frequentemente chamada de parábola do semeador, sua verdadeira ênfase está nos diferentes tipos de solo. Na interpretação de Jesus, os 4 tipos de solo representam as diferentes maneiras pelas quais as pessoas recebem a palavra de Deus. Os 3 primeiros tipos de solo não produzem fruto, enquanto o último tipo é capaz de produzir. O solo do caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. Apenas ouvir não é suficiente, é necessário entender e demonstrar esse entendimento por meio de ação e frutificação. O solo com substrato de pedra descreve aqueles que inicialmente recebem a palavra com alegria, mas desistem quando enfrentam tribulações e perseguições. A deserção ocorre rapidamente diante da adversidade. O solo com espinhos representa aqueles cujas preocupações com os afazeres da vida, os encantos do mundo e a busca pela riqueza sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O solo bom representa aqueles que recebem a palavra, a compreendem e aguardam num coração honesto e bom, produzindo fruto com perseverança. Essa parábola destaca a importância da receptividade do coração humano à palavra de Deus e as diferentes respostas que as pessoas podem ter. É um lembrete poderoso de que a frutificação espiritual está diretamente ligada à maneira como recebemos e respondemos à palavra em nossas vidas. Jesus explica as razões por trás do uso de parábolas em seu ensino, destacando a distinção entre os discípulos e as multidões. Ele reserva seus ensinamentos mais profundos e íntimos apenas para os discípulos, concedendo-lhes o entendimento dos mistérios do reino dos céus. A palavra mistérios, mysterion, é significativa, pois indica que a verdade do Evangelho é revelada apenas por meio da revelação divina. O versículo 12 revela a natureza paradoxal do reino dos céus. Aqueles que se voltam para Jesus e o obedecem recebem mais entendimento, enquanto aqueles que estão fora do reino permanecem espiritualmente cegos, incapazes de ver ou ouvir o que é revelado aos discípulos. Isso ecoa a ideia de Simeão, que abençoou Jesus no templo, expressando sua gratidão por ter testemunhado a salvação. Além disso, Jesus usa parábolas para manter os críticos em alerta, evitando que encontrem motivos para condená-lo. No entanto, em outras situações, ele emprega parábolas para se comunicar diretamente com seus opositores, como na parábola do bom samaritano, respondendo à pergunta sobre quem é o próximo. Mesmo que seus inimigos entendam as parábolas o suficiente para perceberem que ele está falando contra eles, as parábolas também servem para fazer com que os ouvintes repensem suas posições, prioridades e examinem seus próprios corações. Essas razões mostram como as parábolas não apenas ensinam verdades espirituais, mas também desafiam as percepções e transformam os corações daqueles que as ouvem. Mateus é o único evangelista que relata a parábola do trigo e do joio, refletindo seu foco nos assuntos do tempo do fim e do julgamento, temas que ocupam sua atenção ao longo de seu evangelho. Esta parábola se encaixa no padrão mais amplo do ensino de Jesus, especialmente nos capítulos 11 a 13, destacando o contraste entre os inimigos, os pretensos seguidores e os verdadeiros discípulos. Inicialmente, tanto o trigo quanto o joio se assemelham em suas fases iniciais de crescimento, tornando difícil distinguir entre eles. Somente mais tarde, quando amadurecem, as duas plantas se tornam distintas, permitindo que o joio seja identificado e removido sem prejudicar a colheita. Esse processo de separação lembra a imagem do julgamento final apresentada por João Batista no Sermão no Monte, onde o trigo representa os justos e o joio, os ímpios. Na interpretação da parábola, Jesus revela aos discípulos que ele é o semeador da boa semente, enquanto o diabo é responsável pela semeadura do joio. Ele se identifica como o Senhor da colheita, o dono do reino dos céus e o juiz do tempo do fim. Os filhos do reino são comparados ao trigo, enquanto os filhos do maligno são equiparados ao joio. Essa identificação visa destacar que, muitas vezes, leva tempo para discernir entre o que é justo e o que é maligno, incentivando os ouvintes a refletir seriamente sobre a natureza de suas vidas e escolhas. A inclusão da parábola do trigo e do joio por Mateus é motivada pela ênfase do evangelista nos ensinamentos de Jesus relacionados ao tempo do fim. Mateus, diferentemente dos outros evangelistas, destaca o julgamento final e os deveres dos anjos nesse período. Assim, a representação da colheita como um julgamento do tempo do fim,
concluído pelos anjos, ressoa com o tema estabelecido nos capítulos anteriores. Me refiro ao 11 e 12, onde Mateus contrasta o destino dos malfeitores, que enfrentarão tormento, com o dos justos, que brilharão com radiância. Nesta parábola, o reino é associado ao Filho do Homem e ao Pai, não como reinos separados, mas como um único reino. Essa associação destaca o papel de Jesus e do Pai Celestial no julgamento do tempo do fim. A conclusão da interpretação da parábola por Jesus reforça a necessidade de avaliação séria e ação por parte dos ouvintes. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, convidando-os a refletir profundamente sobre as verdades apresentadas. À medida que chegamos ao final deste vídeo, espero que tenham encontrado inspiração e sabedoria nas parábolas do Reino dos Céus. Que essas histórias continuem a ressoar em seus corações, desafiando-os a viver uma vida de verdadeiro discipulado e a buscar o reino de Deus em todas as áreas de suas vidas. Que vocês sejam encorajados a refletir sobre as lições aprendidas e aplicá-las em suas jornadas pessoais de fé e crescimento espiritual. Obrigado por se juntarem a nós nesta exploração das parábolas do reino. Até ao próximo vídeo!